E mais um momento aqui no estande da Associação Comercial do Ceará, do Ceará Tech Summit, uma das maiores feiras de tecnologia do Brasil, que acontece aqui no Ceará. E comigo, o Cleiton Araújo, que vai falar sobre o mercado farmacêutico e as tecnologias envolvidas nesse mercado, principalmente na questão logística e o que as farmácias, os grupos de farmácia precisam entender para aprimorar o seu trabalho. O Cleiton Araújo, que também é consultor nessa área. Cleiton, obrigado, meu irmão, pela tua presença, para a gente bater esse papo tão importante do mercado farmacêutico para a sociedade em modo geral. Antes de mais nada, Fábio, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu amo tanto, que é a logística farmacêutica, tentando fazer alguma diferença na vida de vocês estão escutando. Cleiton, a gente vem se deparando com algumas questões que incomodam a sociedade, principalmente essa sociedade com baixo poder aquisitivo, que precisa ali utilizar o serviço público de saúde, dos postos de saúde, que é a questão da falta de remédio. Né? Existe uma programação de distribuição de medicamentos, mas que, na verdade, a gente se depara com ausências ali, por exemplo, do captopril, do glifage, que são remédios de uso de diabético, de hipertensão. Como é que a gente pode entender o motivo dessas ausências? Olha, isso é uma questão multifatorial, que é isso. Existem vários pontos a serem abordados nisso aí. Eu vou falar primeiro da questão da política pública, tá? Para que você tenha ideia, existe o repasse, tá, do governo federal para os estados. E existe o repasse dos estados para os municípios. E existe também a compra que o próprio município faz por ele mesmo. Normalmente esse cálculo ele é feito pelo IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do município, juntamente com o número de pessoas daquele município. O cálculo é feito com base nisso aí. Só que o que acontece muitas vezes? Se estoura o teto. Se estoura o teto. E quando se estoura o teto daquilo ali, tudo vem a ser muito complicado. Porque leva um tempo para analisar. Tem como fazer uma solicitação de emergência que dispensa a licitação? Tem, que foi o que aconteceu com o Covid. Existe até uma legislação disso aí. Existem itens, por exemplo, que são solicitados para as pessoas e eles não constam no RENAME, na relação dos medicamentos que existe no governo federal, né? Que você só pode comprar a partir deles. Tudo aquilo que for fora entra em outro processo e demora muito a chegar. Aí você imagina o seguinte, né? Para que você tenha ideia, pode chegar uma tecnologia nova, certo? Para chegar, efetivamente, até o Brasil, pode acontecer até mais do que 8 anos. Misericórdia. Porque leva o tempo para aprovação. Antes de tudo, a Anvisa tem que autorizar o processo aqui. O processo que leva da Anvisa a fazer acontecer aqui é aproximadamente uns 2 anos. E é a liberação do medicamento para ser comercializado, é isso? Brasil, exato. É necessário que ocorra a patente do Brasil. O processo que se chama nacionalização de produtos. Para esses produtos sejam nacionalizados. E isso leva... Homem, cara, tu apertou... Não, tá gravando, homem. Ele faz isso de ficar assim, porque pega o nome da bateria. E tu corta depois. Sabia disso não. Tu corta depois, você fazer isso aí. 2 anos. Isso, leva em média 2 anos nacionalização. Posterior a isso, vai entrar a questão da aprovação de compra dele. Tem que entrar no projeto do RENAME, tem que ter avaliação, tem que ter liberação de custo, tem que ter tudo isso. Aí você imagina, por exemplo, produto oncológico. Um medicamento oncológico é de altíssimo custo. Altíssimo custo. Eu lembro quando eu trabalhava um tempo com distribuidora de oncológicos, uma vez o dono me ligou: Cleiton, queria que você recebesse o produto e ficasse só você na operação. Só eu? Ele é, só você na operação. E aí quando abriram as portas, entraram carros com arma, coisa, tudo, com segurança armado, um carro forte. O cara perguntou meu nome, nossa, tem um negócio lá. Abri a caixa, que medicamento é esse? Aí tinha lá a caixa, eu peguei, abri a caixa, quando eu fui ver dentro da caixa tinha uns 4 caixinhas só. Rapaz, eu liguei pra ele: fulano, isso aqui é coisa, por que tu mandou só eu pegar? Pega a nota fiscal do produtor, no valor R$2.400.000. Misericórdia. Então assim, o medicamento oncológico, para ele chegar até o paciente lá na ponta, pode ser que leve um tempo daquele. E assim, isso é algo muito fatorial, né? Outra coisa que pode ser que aconteça: para o medicamento chegar até aquela localidade, é necessário que alguém entregue até lá. Eu vou considerar um produto que ele não é de cadeia fria, né? Que tem uma certa refrigeração. Vou colocar um produto que é um tipo que a gente chama de especialidade farmacêutica, que é paracetamol, dipirona, tudo, que não é de cadeia fria, certo? O produto já vem da indústria, do caixinho para poder chegar até lá. Maravilha. Às vezes, dependendo do local que o produto estiver, pode levar dias e dias para chegar até lá. Indo de veículo tem assalto, tem falta, tem furto no caminho.
Tem problema no veículo, tem N coisas que pode acontecer e pode ter inclusive atrasos na produção. Não sei se você sabe, mas grande parte dos insumos para a produção de medicamento, né, paracetamol, PA, dipirona, PA, sei lá, eles vêm da Índia, normalmente da Índia, e da China, certo? Normalmente. E às vezes falta esses insumos também. Ou então tem atraso de fornecimento. Então são coisas multifatoriais. Tem fatores que podem Isso. ocasionar. Além da questão operacional própria da logística do estado do Ceará. Eu, por 9 anos, fui gestor de um CD de laboratório farmacêutico e eu me recordo que muitas vezes o carro ia, né, no dia agendado pela licitação para entregar lá. Chegava lá tipo 5, 6 horas da manhã, quando dava 5 da tarde ainda não tinha entregado. Mandava eu voltar para depois ir entregar, aí tem que reagendar tudo. Absurdo isso. O que falta? Você citou vários fatores que interferem nessa entrega. Como é que a gente pode pensar, né, num aperfeiçoamento desse processo para diminuir esses problemas de chegar em tempo hábil desse remédio? Eu acho até que eu... E já é o papel do consultor, hein? Eu vou dar uma possibilidade, tá? A primeira coisa disso aí é que, assim, muitas vezes a gente sabe teoricamente com o que a gente está trabalhando, mas a gente não entende como trabalhar com aquilo ali. Vou dar um exemplo clássico disso. Eu de repente trabalho com medicamentos. Eu preciso que aquele produto atenda aquela população específica lá. Entende? Como é que eu acho que deveria ser? Deveria sim existir, na minha opinião, tá? Mais centrais de distribuição, mais aptas a atender aquele povo específico. De forma tal que consiga chegar mais rápido aquilo nos hospitais que precisam ter de fato. Diminuindo os espaços. Exato. Eu nunca trabalhei no ramo público, mas uma possibilidade também seria melhorar o fluxo do processo de compras. Reduzir Burocracia. Isso. Reduzir o nível de avarias. Né? Na época eu estava na HGF, eu lembro de chegou não sei quantas mil unidades de uma ampola, não lembro qual era, acho que era piscina, não lembro agora. Que ela chegou transparente. E a regra de ouro do medicamento é, se eu tenho um produto de uma cor, de repente ele mudou de cor, teve reação, o produto tem que ver se ele ainda funciona. Normalmente é para jogar no lixo. E as enfermeiras andando nos corredores, né, a ampola lá começou a ficar amarelada. Na época eu era estagiário da farmacovigilância no hospital. E aí o pessoal queria jogar no lixo. Peraí, eu tô jogando ainda não. Comecei com a farmacêutica, a gente entrou em contato com a indústria e tudo. O conservante que estava presente naquela ampola era o ácido ascórbico, que é a vitamina C. O ácido ascórbico, quando entra em contato com a luz, ele fica laranja. Por quê? Ele se oxida para que o medicamento não se oxide. Então já é esperado que ele fique rosado. Em outras palavras, acho que umas 10 mil ampolas dessas que serviam para atender pacientes da UTI iam ser descartadas ou devolvidas. Misericórdia, o prejuízo. Porém, isso foi inibido. Por quê? Porque em tempo hábil a gente conseguiu identificar que era algo natural do medicamento. Em outras palavras, profissionalizar mais as pessoas do armazenamento. Para entender a particularidade de cada produto, entender como trabalhar com cada produto. O papel do farmacêutico na saúde pública é extremamente importante exatamente por essas questões aí. De identificar o medicamento, de saber se ele ainda está próprio para uso, né? E outra, é uma questão que a gente vez hoje se depara na imprensa, né? Com medicamentos que foram jogados fora porque passaram do prazo de validade. Dinheiro público. Recentemente, há pouco mais de 6 meses, vacinas contra a Covid foram esperadas, jogadas fora. É a mesma coisa que pegar o dinheiro dos nossos impostos e jogar fora, tocar fogo. Falta farmacêutico no mercado? Não, tem muitos farmacêuticos no mercado. O que falta, na verdade, é um investimento um pouco mais em colocar os devidos colegas farmacêuticos nos locais que deveriam estar. Eu vou te fazer uma pergunta. Será se todo mundo teve essa como é que se fala, essa abundância de vacina nos locais? Eu acho que não. Então, talvez o produto que está lá, ele não chegou em tempo hábil nos locais que deveriam chegar. Talvez por isso elas precisaram ser descartadas. E outros, alguns itens foram vencidos. De fato, existe sim uma projeção que você consegue fazer mais ou menos. Deixa eu dar um exemplo. Fortaleza costuma ter um período mais chuvoso, mais ou menos no início do ano, né? Até o meio do ano. Isso aumenta-se muito nas poças de água. Então aumenta-se a quantidade de viroses, né? E as arboviroses, que são viroses que são com mosquitos. Aegypti, tá ali. Então você vai trabalhar mais medicamentos para resfriado, para gripe, esse tipo de virose. Depois, quando chega mais a parte do sol, você começa a ter mais produtos voltados para pessoas que saem mais, passeiam mais, crises intestinais, desidratação. Então, assim, esse planejamento de entender quando e o
local, que você precisa ter cada coisa. Entendeu? E fazer aquela devida distribuição é fundamental para evitar que problemas como esse aconteçam. Fora também que existem as vacinas, que a gente até conversou na segunda-feira lá. Existe um dado do OMS preocupante. 50% das vacinas chegam ou levemente, ou completamente, ou em parte deterioradas no paciente final. Por quebra da cadeia de frio. Por conta desse transporte, né? Isso é um absurdo. E é perigoso. Mas, Cleiton, agora vamos falar um pouco de iniciativa privada. Você é consultor desse mercado farmacêutico e você atende empresas, você atende as farmácias, não é isso? eu atendo farmácias, atendo distribuidoras, transportadoras, sou dono de uma transportadora também, a C3 Logística, atendo distribuidoras, farmácias, realidades também de supermercados que procuram para mim de documentação, de layout, disso aí. E também trabalho muito na parte de educação, sou professor de pós-graduação, tenho alguns cursos de Hotmart e tem alguns projetos acontecendo aí em paralelo. Essa tua atuação como consultor de farmácias, como é que funciona isso? Muitas vezes Olha lá, meu amigo Bezerrinha, que vai assistir que é dono de farmácia ali na Serrinha, vai assistir esse podcast, ele quer ampliar a farmácia, ele quer abrir novos mercados. Você tem essas metodologias. Tem, sim. Eu tô aqui, tá? Vamos lá. O que é que eu mais vejo, tá? Inclusive eu recebi uma ligação hoje. Cleiton, chegou aqui o fiscal e fechou minha farmácia. Cleiton, eu tô há 2 anos e não consigo emitir a documentação da minha farmácia. Que é burocrático, né? Que é burocrático, mas também é muito técnico. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa comprou o ponto para abrir a farmácia, mas ele não fez a consulta prévia se aquele ponto, por N motivos, lei de uso e ocupação do solo do município de Fortaleza, análise da JUSEC, por N motivos, ele não pode abrir aquele empreendimento com aquele KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica naquele estabelecimento. Então ele acaba se frustrando achando que vai conseguir abrir a farmácia naquele lugar e acha que vai trocar de profissional conseguir. Muitas vezes não vai conseguir. Outras vezes, pequenas manobras. Vou dar um exemplo. Teve um empresário que eu mesmo procurou e ele queria abrir um supermercado no lugar, né? Um supermercado. Só que a área que ele havia, a atividade de supermercado que ele precisava abrir não era aceita naquele local. Porque não era uma via principal. A lei de uso e ocupação do solo não deixava. Então o que a gente fez? Abriu-se o KNAI de mercado menor, desmembrou-se o IPTU para até 80 metros quadrados e a partir daí ele pode abrir o negócio dele. É tentar entender um pouco como é que as coisas precisam acontecer para a partir daí fazer tudo da forma certa. Rapaz, eu aprendi isso com amigos, tem um jeito de trabalhar, um jeito certo. Quem deve a Deus na hora paga pro diabo. Então é muito melhor você saber o que você está fazendo, como você está fazendo, para ter a segurança de fazer as coisas e não ter que voltar atrás depois do que está fazendo. Ou seja, quando o empresário quer montar o seu mercado, quer montar uma farmácia, é importante que ele tenha um estudo prévio disso, do local, das condições socioambientais, das condições econômicas, e você, na consultoria, oferece esse estudo preliminar para que ele não fique frustrado, né? Tenha a sua atividade, gasta o seu dinheiro, aquela coisa toda, e não pode trabalhar, porque não teve essa avaliação prévia, não teve essa consulta prévia para fazer o trabalho. Eu já vi muita gente que quis abrir negócio em locais que não era viável da forma que ele queria. Porém, talvez não da forma que ele gostaria, mas muito próximo do que ele sonharia, a gente conseguiu fazer acontecer. Olha aí. Muito próximo disso. Às vezes uma realidade ou outra, um KNAI ou outro que ele gostaria de fazer, que não é aplicado naquele instante, a gente reduz ao máximo o ônus, mas em 95% dos casos, a gente consegue fazer as coisas acontecerem tentando entender o porquê que aquilo não deu certo. Às vezes é algo bobo, é algo simples. Entendeu? O pior não é isso. O pior é quando a gente pega o processo que já está todo errado. Todo bagunçado. E a consequência é só um documento. Só que quando você vai ver, tem que alterar tudo. Isso é muito importante, essas avaliações, para exatamente não acontecer de você gastar à toa. Você gastar à toa e aí perder um processo, perder um projeto. Né? Cleiton, me diz uma coisa, como é que o nosso público, como é que o nosso web telespectador te acha para conhecer um pouco mais do teu trabalho? Olha, eu não costumo usar tanto, né? Mas quando eu falo usar, eu não costumo conversar muito por ela, certo? Mas no meu Instagram tem muita informação interessante. Eu sempre estou colocando que é Cleiton Quariguazi, é um pouco difícil de escrever. Cleiton o quê, meu irmão? Quariguazi. Eita Jesus! Ou o meu telefone também, né? Você pode me contactar. Tem site? Ainda não.
Mas tem o LinkedIn também, que é Cleiton Vamos Guariguazi. conversar em off, pelo site e pela imprensa. Sim, sim. Eu falo muito pelo LinkedIn, que é Cleiton Guariguazi. Esse nome é complicado, mas é importante o Cleiton. Ele tem essas expertises, ele conhece amplamente esse mercado da farmácia e dos negócios de farmácia E também supermercado, né? Eu não sabia disso. Você também trabalha com esse layout e aprovação de projetos para o supermercado. Então, e outra, essa história de medicamentos ser vendido no supermercado, passou isso? Excelente pergunta. Tá faltando ainda algumas etapas para isso acontecer. Porém, a pior parte já foi. Via de Você é a regra, favor disso? com certeza, 100%. Ora, se eu tenho ali um lugar, eu já tenho alimento, eu já tenho tudo, eu consigo manter as devidas condições sanitárias, de clima, de tudo, para que aquilo aconteça. Eu tenho ali presente um profissional farmacêutico para garantir que aquilo aconteça. Eu, além de gerar emprego para colegas farmacêuticos, eu estou dando a possibilidade da pessoa que está indo lá fazer suas compras agilizar o tempo dela, ao invés de ter que passar na farmácia para comprar mais. Olhando por esse ângulo, é verdade. Isso é maravilhoso. Pode achar no supermercado todas as compras e se precisar do medicamento, está lá. Antes era viável sim você colocar uma farmácia dentro do supermercado, dentro de alguma estrutura, mas eram dois CNPJs diferentes. Agora você pode vincular um só. Essa legislação que está tramitando, ela permite que no supermercado tenha uma farmácia desde que obedeça as condições. As condições sanitárias adequadas. Show de bola, esse é o Cleiton Araújo, um bate-papo maravilhoso sobre o mercado de farmácia e logística e tecnologia. Esse conteúdo vai estar disponível no nosso YouTube da Associação Comercial, que em breve vai estar bombando. Meu irmão, obrigado. Estamos sempre juntos.